Queria requerer o tempo de liderança do partido. Caro presidente, demais vereadores, público aqui presente, telespectadores, eu gostaria de pedir licença aos debates que estão sendo feitos mais no âmbito do município para falar um pouco sobre a conjuntura política do país. Acredito que é um momento importante, um momento até muito tenso da conjuntura nacional e que nos chama a responsabilidade de dar a nossa opinião, de transmitir também a opinião do partido que eu represento nessa casa. Na minha visão, está em curso no país uma tentativa de desestabilizar politicamente o governo e todos nós devemos ficar atentos a isso, pois isso não afeta só o governo, mas afeta o desenvolvimento do país. Esse movimento e esse momento não é uma novidade na história republicana do Brasil. Em vários outros momentos, forças conservadoras se uniram na tentativa de impedir os avanços progressistas no Brasil. Nós poderíamos falar no período de Getúlio Vargas, um governo fortemente baseado na consolidação das leis trabalhistas e que era visto como uma ameaça para o governo dos Estados Unidos. Recentemente, alguns arquivos da Casa Branca foram abertos e foi ali verificado que o Getúlio não era confiável por parte do governo norte-americano. E naquele momento houve toda uma conspiração para derrubar o Getúlio Vargas do poder. E o Getúlio acabou cometendo um suicídio para impedir que o golpe militar acontecesse já em 54. E o golpe acabou ocorrendo 10 anos depois, em 64. Mas nós poderíamos falar também do período de 64, do período do João Goulart, onde ocorreu uma articulação da elite econômica do país, dos militares, para impedir que continuassem em curso as reformas democráticas protagonizadas pelo governo João Goulart e pelas forças populares de esquerda no Brasil. Então, esse momento não é novo. Diante de um fato grave, e é um fato grave, os problemas que têm ocorrido na Petrobras, e nós esperamos que tudo isso seja apurado e que os responsáveis sejam punidos, mas diante de um fato grave, se cria um ambiente de caos generalizado. E desse ambiente se tenta deslegitimar ou impedir um governo eleito democraticamente. Podemos discordar do governo Dilma, o debate é aberto, democrático, mas o fato é que ele foi eleito para governar o Brasil pela maioria dos brasileiros há 5 meses e tomou posse há 2 meses. Portanto, não há razão política para o impedimento da presidenta. E também não há razão jurídica, porque não há nenhum fato que a ligue diretamente aos problemas que estão sendo apurados. Por isso, presidente, queria aqui transmitir essa visão e essa opinião. O governo do presidente Lula, em 2002, iniciou uma série de medidas importantes no desenvolvimento do Brasil. O salário mínimo foi valorizado acima da inflação nesses últimos anos. Nós tivemos uma política social ousada que tirou milhões de pessoas da miséria e da pobreza. Nós tivemos uma política educacional, aquém até da minha expectativa, mas que foi muito melhor do que os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. É só ver a situação das universidades públicas. A UFRJ no governo Fernando Henrique não tinha dinheiro para pagar sua conta de luz. E o vestibular da UFRJ foi por diversas vezes adiado por falta de recursos. E hoje nós temos uma ampliação das universidades federais e temos também o ProUni, que tem incluído o jovem, filho do trabalhador, no ensino superior brasileiro. Por isso que eu sou daqueles que defendo a continuidade desse projeto, sem deixar de ver os problemas, sem deixar de apontar e fazer as críticas. Recentemente, as medidas de ajuste econômico propostas pela presidente Dilma, que já estão no Congresso, sofreram, por exemplo, uma crítica do meu partido. Naquelas medidas restritivas, a ideia de diminuir o direito ao seguro-desemprego o nosso partido se posicionou contra e vai votar contra, porque nós entendemos que essa crise econômica que o Brasil vive não pode cair na conta dos trabalhadores. A crise econômica que o Brasil vive deve ser paga pela elite do Brasil. A nossa Constituição, por exemplo, de 88,
prevê taxação sobre as grandes fortunas. Porque o Brasil até agora não teve coragem de taxar as grandes fortunas? Será que não teve coragem porque uma das famílias mais ricas do Brasil detém o controle do principal meio de comunicação do Brasil? É por isso que não teve coragem durante todos esses anos de taxar as grandes fortunas? E eu não estou falando aqui de país socialista, não. Os grandes países capitalistas taxam as grandes fortunas. Taxam as grandes fortunas, porque quem tem mais tem que pagar mais imposto. Vereador, uma parte. É assim que... Daqui a pouco eu vou dar uma parte, vereador Vermelho, a Vossa Excelência. Por isso que eu quero dizer a vocês que, na minha visão, nós precisamos dar continuidade a esse projeto de modo crítico, apontando os problemas e aprofundando as mudanças. Quero aqui, antes de dar a parte, citar Luiz Carlos Bresser Pereira, um dos fundadores, inclusive, do PSDB, ex-ministro do Sarney e do FHC, que disse recentemente, abre aspas, um fenômeno novo na realidade brasileira é o ódio político, o espírito golpista dos ricos contra os pobres. O Pacto Nacional Popular articulado pelo PT desmoronou no governo Dilma e a burguesia voltou a se unificar. Surgiu um fenômeno nunca visto antes no Brasil, um ódio coletivo da classe alta, dos ricos, a um partido e a um presidente. Não é preocupação ou medo, é ódio. Decorre do fato de se ter pela primeira vez um governo de centro-esquerda, que se conservou de esquerda, que fez compromissos, mas não se entregou. Continuou defendendo os pobres contra os ricos. Revelou uma preferência forte e clara pelos trabalhadores. E nos 2 últimos anos da Dilma, a luta de classes voltou com força. Não por parte dos trabalhadores, mas por parte da burguesia insatisfeita. Quando os liberais e os ricos perderam a eleição, não aceitaram isso. E antidemocraticamente continuaram de armas em punho. E de repente voltamos ao udenismo. Essas são palavras de Luiz Carlos Pereira, Bresser Pereira. Não estou falando aqui de nenhum revolucionário, de nenhuma pessoa de ultra-esquerda, de Luiz Carlos Bresser Pereira fazer uma análise muito boa sobre a realidade que o Brasil está vivendo. Poderia também citar aqui o Juca Kfouri, que no dia de hoje publicou um artigo falando da mesma questão e citando muito essa questão do ódio, porque, companheiros, amigos, vereadores, colegas que estão nos assistindo, o debate político é muito importante para a democracia. As diferenças existem e precisam ser respeitadas, mas nós temos que nos preocupar com a desqualificação do nosso adversário. Por exemplo, o panelaço que ocorreu no dia de ontem, que o pessoal está chamando de panelaço gourmet, certo? O panelaço que ocorreu no dia de ontem teve palavras no seguinte sentido: a presidente é uma vaca, a presidente é uma vagabunda. No Dia Internacional da Mulher, no Dia Internacional da Mulher, palavras desse escalão, de desqualificação, de baixo nível. Não podemos deixar o debate político descambar para esse tipo de ataque. Precisamos fazer o debate sobre as propostas, sobre o projeto para o Brasil. Eu sou daqueles que me identifico mais com o projeto que está em curso, mas respeito a opinião daqueles que defendem um projeto mais conservador, um projeto mais de centro-direita, faz parte do debate democrático. O que nós não podemos permitir é que o ódio fique acima do debate saudável de ideias que a democracia permite no nosso país. E esse ódio, muitas vezes, multiplicado pelos Facebooks da vida, sem fonte, muitas vezes sem perseguir se a informação é realmente verdadeira, vem deseducando um debate político mais aprofundado no nosso país. Eu passaria a palavra para o vereador Vermelho. Eu queria parabenizar a fala de Vossa Excelência, respeitando a sua posição. Eu sou contrário a essa posição de Vossa Excelência, e dizer que as grandes fortunas hoje têm muitas fortunas ocultas que nós vamos precisar descobrir em pouco tempo. Tomara, vereador Tomara Vermelho, que nós vamos descobrir. Tomara que essas fortunas sejam descobertas, as fortunas daqueles que praticaram atos de corrupção, também as fortunas daquelas contas secretas do HSBC que precisam ser abertas. Perfeito. Certo? Porque tem uma caixa preta enorme nessas contas e a gente precisa saber quem tem conta lá
e que não arrecadou dinheiro na Receita Federal para o desenvolvimento do nosso país. Só queria saber de Vossa Excelência se o senhor dia 15 vai para a rua também para reivindicar o país melhor. Eu não vou dia 15 e eu vou dia 13, junto com os movimentos sociais que vão se reunir em São Paulo para defender os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado.